Prosseguindo com a nossa leitura da Nova Almeida Atualizada, chegamos ao livro de Ruth. E hoje, aqui neste cenário, né, escuro, de fundo escuro, do nosso, entre aspas, estúdio aqui do sítio, que é o momento mais adequado para a gente gravar, né? Eu quero então compartilhar algumas lições que podemos tirar da mensagem deste livro, que é uma bênção, que sempre abençoa, edifica toda pessoa que o lê, né? É um livro pequeno, de apenas 4 capítulos, né? Com a mensagem, é um estilo agradável, lírico, romântico, que a gente começa e só para quando termina, porque ele é muito bom de ler, é agradável, né? E além de ser um livro da Bíblia Sagrada, um livro, né, da Bíblia, um livro sagrado, é, do ponto de vista literário, uma obra de beleza insuperável na literatura universal, como também consideramos assim o livro de Jó, né? Esse livro, a sua mensagem trata de um relato impressionante, realista, que revela o cotidiano do povo de Israel no período dos juízes. Rapidamente, eu quero só explicar aqui que o período dos juízes começa logo depois da conquista da terra de Canaã por Josué. O povo de Israel sai do Egito e libertado por Moisés e é conduzido durante 40 anos até a terra de Canaã. Aí, ali Moisés morre no oriente ali da terra de Canaã, né, a parte leste do Jordão, e Josué assume a missão de introduzir o povo e conquistar a terra. Após a conquista, diz a palavra de Deus que, tendo Josué morrido e toda aquela geração que foi contemporânea dele, então surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem os seus feitos, e que havia abandonado a aliança, os mandamentos e a palavra do Senhor e enveredado pelo caminho do pecado, da idolatria. Em consequência, Deus permitiu que nações vizinhas ali oprimissem o povo, dominasse, né? Esse período, portanto, foi sempre marcado frequentemente por altos e baixos na vida moral e espiritual do povo de Israel. Morreu Josué, surgiu uma geração que não conhecia a Deus e foi oprimido. Então Deus levantou um juiz, o povo clamou ao Senhor e então libertou o povo. Seguia-se um período de paz e prosperidade. Quando aquele juiz morria, logo vinha então outro período de decadência, de desvio da vontade de Deus. Aí vinha nova opressão estrangeira. Deus enviava outro libertador diante do clamor do povo, e o Senhor libertava. E assim aconteceu essa situação de altos e baixos na vida da nação, até que foi estabelecida a monarquia com o início do reinado de Saul. E é nesse período, cheio de altos e baixos, também marcado por grandes manifestações também do poder de Deus, é que ocorreu esse fato que ficou narrado no livro de Ruth, né? Começa ali na cidade de Belém. A primeira lição que nós temos a extrair daí é que se trata de situações relacionadas com a família, o cotidiano. A família é lugar onde existe bênçãos e alegrias, tristezas, e também existe problemas, né, fracassos, derrotas, mas sempre prevalece o lado positivo quando Deus está na direção. E então, a primeira situação que nós temos aqui é de adversidade natural. Surge uma seca muito cruel em Israel e, em consequência, uma grande fome. Elimeleque, então, ali, essa família, né, que era Elimeleque e a sua esposa Noemi, que morava ali em Belém, tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Então, Elimeleque resolve pegar a sua família e emigrar para o país de Moabe, a leste do Jordão, onde hoje é o território da Jordânia, né? Ali vamos ter outros exemplos que são comuns nas famílias, são as tragédias.
Elimeleque morre, Noemi fica viúva, né? Os dois filhos, Malom e Quilion, casam, respectivamente, com Ofra e Ruth, duas estrangeiras moabitas. Com o passar do tempo, eles morrem também, e elas ficam viúvas, sem filhos, né? E nesse período de aproximadamente 10 anos, as coisas mudam lá em Israel. A outra lição que nós temos para a nossa vida, extraída aqui de Ruth, é que as circunstâncias negativas ocorrem em nossa vida, na família, mas elas não são permanentes, não são para sempre. O mal não dura para sempre, só o bem é eterno. Então, desse período aí, no final desse período de mais ou menos 10 anos, Noemi fica sabendo que em Israel as coisas haviam mudado. Agora tinha cessado a fome, a seca, e havia prosperidade e abundância. Ela então resolve retornar para a sua terra. E quando ela planeja vir, as duas noras então resolvem segui-la, né? Outro exemplo que nós temos aí é de uma nora, ou melhor, uma sogra exemplar, serva de Deus, que tinha um relacionamento familiar onde tratava as suas noras como filhas. E as noras também a tinham como mãe, né? E então, quando Noemi propõe regressar para Israel, as duas noras então propõem segui-la também. Mas ela então tenta convencê-las para ficar na sua própria terra, né? Para constituir nova família, casar e ter filhos. A Ofra, depois de um momento de emoção, de tristeza, de pranto, ela beija e abraça sua sogra e retorna. Mas Ruth, ela persiste em acompanhar a sua sogra e diz: eu não deixarei a senhora. Eu irei, a sua terra será a minha terra. O seu Deus será o meu Deus, né? Aonde a senhora estiver, eu irei e estarei também. E assim, Ruth e Noemi vão para a terra de Israel. Chegando em Belém, ali Noemi é recebida, juntamente com Ruth, pelos antigos amigos e parentes, com festa. E é interessante que elas chegaram no período da colheita. Em Israel, naquela época, segundo a lei de Moisés, era orientado que o agricultor não fizesse uma colheita radical, que não ficasse nada. Deixasse para trás na lavoura, na roça, vamos dizer assim, espigas de cevada ou de trigo, para que o estrangeiro e o pobre pudessem catar ali, fazer aquela rebusca e extrair então alimentos para o seu sustento. Temos aqui uma lição interessante de uma mulher virtuosa. Ruth não era preguiçosa. Chegando, ela logo disse para a sua sogra que queria ir para o campo fazer aquela coleta da rebusca, né, de espigas. Na época aí era a colheita da cevada. Então ela vai e ali, por coincidência, ou mais provável por providência divina, ela acaba entrando na lavoura de Boaz, né? Boaz era um parente próximo de Noemi, né? E então era um senhor rico, dono de grande propriedade, tinha muitos servos e tinha uma lavoura grande, estava ali colhendo a cevada. Então ela chegando ali, Ruth chegando ali, Boaz já sabia da sua história, orientou os seus servos e servas para que não a molestassem, mas desse apoio, inclusive não deixasse inclusive cair algumas espigas para trás, para que no final do dia ela tivesse um melhor rendimento na sua catação de espigas, né? E no final ele chegou até mesmo a pegar dos próprios grãos já debulhados e entregar a ela para que levasse para casa para o sustento dela e da sua sogra. E é interessante notar que ali Ruth, ou melhor, Noemi, dá algumas orientações para Ruth e diz: olha, Boaz é o nosso resgatador. A história diz ali em Israel, na época, era o seguinte, que a propriedade não era de particular, privada, ela era de usufruto da família, né?
Então, quando alguém entrava em dificuldade financeira, que tinha que vender a propriedade, vendia com o direito de 7 em 7 anos, a terra era devolvida. Então, vendia por 7 anos de usufruto ou o restante que faltasse para chegar ao ano da libertação. E então, quando ia embora, também a pessoa ficava ali, né, a outra assumia o usufruto da terra. No caso de Elimeleque, foi embora e deixou a sua propriedade. Então, ele morreu, ficou para os seus filhos. Os seus filhos morreram e então ela ficou exatamente para Noemi e Ruth, né? Então, ali tem uma estratégia de Noemi para Ruth, que eu vou deixar para quem não leu o livro ainda, quem já conhece sabe, né? Para ver como ela foi orientada, que no final resultou no casamento de Boaz com Ruth, porque ele era o libertador. E era interessante que o libertador libertava, restaurava a propriedade ao antigo dono ou à sua família, mas no caso ali de Ruth, ele tinha que casar com a viúva para constituir família que ficasse como descendente, né, do que havia morrido. E dessa relação, dessa união, nasceu uma criança que recebeu o nome de Obed. Noemi pegou o seu neto e criou, né, ali como o seu filho. De Obed nasceu então Jessé, e de Jessé veio Davi. A lição que nós temos aqui, além da virtude de Ruth, que não tinha preguiça e foi trabalhar, temos o exemplo de solidariedade de Boaz, né, e liberalidade em ajudar a Noemi, a sua parenta, agora também Ruth, né? E a lição mais importante que temos aqui é que Deus sempre recompensa aquelas pessoas que amam a Ele, creem nele e servem a Ele. Temos aí um exemplo de fé. Noemi, mesmo naquela tragédia, sofrendo aquelas tragédias e sofrimento, não abandonou a fé. Pelo contrário, o seu testemunho levou a sua nora a adotar a mesma fé no Senhor, o Deus de Israel, né? E Deus recompensou essa fé de Ruth, ao ponto de ela se tornar uma avó ancestral distante do Messias, porque de Davi veio Jesus Cristo, é descendente de Davi. Deus fez uma aliança com Davi de que da sua descendência haveria uma dinastia para sempre no reino de Israel. Mesmo depois que a monarquia desapareceu com o cativeiro e a diáspora, a promessa está aí, né? Que quando Deus restaurar o reino de Israel no milênio, Cristo estará reinando ali, o Messias, descendente de Davi, descendente de Ruth, né? Uma moabita estrangeira. Deus é fiel com aqueles que são fiéis a Ele. E há uma lição final aí, que Deus não faz acepção de pessoa. Uma estrangeira se torna então ancestral do Messias. Para Deus não existe nação melhor do que a outra. Israel tem uma promessa, como filho de Abraão, uma promessa de aliança como nação. Mas para o plano de salvação e redenção, Deus considera todas as nações iguais. Ele ama a todos. E todos aqueles que exercerem a sua fé nele, através de Jesus Cristo, são tratados com o mesmo amor e têm a vida eterna em Jesus Cristo.